À luz desse texto de Romanos 3, o verso 21 e o verso 26, eu quero pensar assim com os irmãos o tema de justificação e pensar que o único modo de estar bem com Deus. Justificação, o único modo de estar bem com Deus. Então vamos ler outra vez o texto que a congregação leu agora há pouco. Está escrito assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O pastor Paulo tem compartilhado desta breve série sobre a fé autêntica e os dois temas anteriores que diz respeito à regeneração e à conversão. E este terceiro tema sobre a justificação. É possível trazer grandes definições sobre justificação, mas por ora, se você entender que justificação é o oposto de condenação, isto já é suficiente. Se você entender também que justificar é uma pessoa ser declarada justa e não o fato de torná-la justa. Ela não se torna boa, ela não se torna justa, mas ela é declarada justa. E por que faço essa introdução? Porque abordar o tema da justificação é caminhar com aquilo que é chamado de simultaneamente. Nós somos justos e somos pecadores. Simultaneamente, então, nós somos justos quando Deus olha para aqueles que creem na obra substitutiva de seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus olha, Ele contempla um justo, Ele contempla um inocente, por causa da obra de Cristo Jesus. Porém, nós sabemos que somos pecadores. Enquanto não formos glorificados, nós somos pecadores. Então, nós caminhamos de forma simultânea, e a justificação trabalha com isto. Ela não nos torna homens e mulheres bons, mas ela nos declara justo diante de Deus, ou Deus que nos declara inocente por causa do mérito de seu Filho. Creio que somente esta pequena abordagem, ela já desnuda, ela despoja de nós qualquer mérito diante de Deus. Qualquer obra que o homem possa imaginar, por menor que seja, para que ele apresente-se diante de Deus
inocentado pelos seus atos, pelos seus pecados. E Paulo, então, quando ele chega neste bloco de versos, esses versículos que nós lemos, irmãos, eles são classificados como o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho. Esta porção que nós lemos, muitos aqui já sabem que esta doutrina da justificação e este ensino das Escrituras não é um ensino do apóstolo Paulo, não é propriedade do apóstolo Paulo, foi ele sim o grande expositor desta doutrina, mas Paulo não criou esta doutrina, ele não inventou esta doutrina, mas quando Paulo chega neste bloco de versos, ele está no chamado, então, o centro do Evangelho, o cerne do Evangelho. Então, é a doutrina que é dita que uma igreja, ela permanece de pé ou ela cai, dependendo da maneira com que ela crê, com que ela entende e com que ela vive quanto ao ensino e à prática da doutrina da justificação. E vejam os irmãos, quando o apóstolo Paulo abre este verso, ou este bloco de versículo, ele usa um advérbio, mas agora. É possível que Paulo, com isso, esteja estabelecendo uma questão de relacionamento anterior, quando ele, então, apresenta mais agora, ou seja, o relacionamento que tínhamos até então, a condição que tínhamos até então é esta. E quando olhamos os versos anteriores, Paulo descreve o estado, a condição do homem diante de Deus. Se você observar, a partir do verso 9, Paulo está trabalhando com perguntas retóricas, fazendo seus leitores pensar, e ele então, verso 9, ele faz uma pergunta que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí Paulo, sem uma preocupação de citar com toda a precisão alguns versos do Antigo Testamento, Paulo toma alguns versículos, sobretudo dos Salmos, e vai dizer: como está escrito. E ele então começa a dizer: não há um justo sequer. Paulo, com isso, ele vai apresentar como o pecado afeta, ou o pecado afetou e continuará afetando o homem na sua totalidade, em todas as esferas da vida do homem. Então, Paulo faz esta apresentação, e vai até o verso 18, para então, quando chegar no verso 21, ele vai dizer: mas agora, então ele usa este advérbio para talvez apresentar uma questão de relacionamento, uma mudança que vai acontecer de relacionamento. Também ele pode estar utilizando este advérbio para apresentar que em Cristo Jesus, o tempo, aquilo que ele vai chamar de a plenitude do tempo, em Cristo Jesus, acontece toda a obra salvadora, todo o planejamento do Pai, e Cristo Jesus já tem toda a sua obra consumada. Então Paulo vai apresentar uma questão de tempo, mas agora então, tendo Cristo Jesus feito toda a obra, por isso ele abre com esta expressão: mas agora sem lei. E esta expressão que Paulo vai falar, sem lei, Paulo não está desconsiderando, e ele vai provar isso. Em outros lugares Paulo também vai falar que a lei é boa, mas Paulo vai apresentar para os seus leitores que não é pelo cumprimento da lei, porque ele prova que é impossível para qualquer homem
obedecer à lei com a sua perfeição, cumprir a lei na plenitude de suas exigências. Abro um parênteses aqui para dizer aos irmãos que em nossa igreja passamos, a partir agora de 2022, a pensar, meditar com a igreja sobre a tríade culpa, graça e gratidão. E talvez, para o espanto dos irmãos aqui, o texto que utilizei domingo passado para falar à congregação sobre a nossa miséria, sobre a nossa pecaminosidade, sobre a nossa imperfeição, sobre o estado desesperador nosso diante de Deus, o texto que utilizei é o texto citado por Jesus, quando Jesus resume a lei dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E depois Jesus disse: de forma semelhante, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eu ousei, e vou, dentro desse parênteses que estou, ousar, se você está atento a que estou dizendo, eu ouso agora confrontar cada um de nós nesta manhã, como testemunha da nossa forma desesperadora diante de Deus, a nossa miserabilidade diante de Deus. Eu ouso perguntar, eu sei que é perigoso, mas há alguém aqui que ousaria levantar pelo menos a pontinha do dedo e dizer assim: eu amo a Deus de todo o meu coração, eu amo a Deus de todo o meu entendimento, eu amo a Deus com todas as minhas forças. Você percebe que, de uma forma mais do que honesta, de uma maneira confrontadora, Jesus Cristo, ao apresentar esses 2 mandamentos, ao resumir a lei nesses 2 mandamentos, Jesus Cristo apresenta que é impossível o homem sem Cristo, o único que cumpre toda a lei, cumpriu todas as exigências da lei, sem Cristo é impossível, é impossível. E ainda dentro desse parêntese, continuo a dizer a vocês o que compartilhei com a congregação: qual de nós ama a Deus e pensa em quem Ele é, em seus atributos, em suas perfeições, em sua santidade, em seu amor, em sua cólera, em sua ira? Qual de nós pensa em Deus de tal maneira? Quando Jesus Cristo então confronta aquele fariseu, ou representante dos fariseus ali que estava interrogando a Jesus Cristo, Jesus Cristo não estava sendo indelicado, Jesus Cristo não estava sendo estúpido. A bem da verdade, em Mateus, em capítulos anteriores, Jesus Cristo já havia exemplificado isso na vida de um jovem. Quando um jovem aproxima-se de Jesus Cristo, e o status deste jovem é um status, eu diria assim, sedutor, como exemplo para a igreja de Cristo no tempo presente. Imagine, ele é jovem, aí é uma invencionice minha, mas vamos colocar, ele é jovem, ele é bonito, ele é formoso, aí já fica comigo. Mas o texto diz que ele é jovem, ele é rico, e ele aproxima-se de Jesus perguntando o que ele precisa fazer para ter a vida eterna. A pergunta pode ser honesta, mas, como diz Martin Lloyd-Jones, ele estava sinceramente errado. Como se fosse possível fazer alguma coisa, cumprir de tal maneira
algum item das exigências da parte de Deus para que ele tivesse a vida eterna. E a título de exemplo, o Senhor Jesus Cristo, para aquele jovem, que eu diria que para o status dele, para a igreja do tempo presente, é sedutor, porque ele é jovem, porque ele é rico, porque ele está perguntando como ter a vida eterna, e a resposta que a maioria de nós daria para ele: olha, próximo domingo tem assembleia, você já pode vir, você vai se tornar membro da igreja, ou nós vamos batizar você, porque, olha, você está perguntando como fazer para ter a vida eterna. Você é jovem, rico, está resolvido o problema da infraestrutura aqui dos irmãos, ok? Todo mundo já pensa logo no primeiro aporte financeiro que ele vai fazer, não é assim? Mas Jesus Cristo despiu aquele jovem de toda a sua condição. E aquele jovem, talvez como a maioria de nós apresenta-se a Deus, ele diz para Jesus Cristo: sim, eu cumpro. E eu cumpro, olha, desde muito novo. E eu conheço desde muito novo. E Jesus Cristo cita alguns dos mandamentos, da segunda tábua da lei, confrontando aquele jovem. Então aquele jovem, ele pôde perceber, com a confrontação da lei de Deus, que ele não amava a Deus. E muito menos, quem não ama a Deus sobre todas as coisas, não ama ao próximo. Porque este é o pensamento de Agostinho, quando ele diz: olha, ame a Deus de todo o teu coração, ame a Deus de toda a sua força, mas ame a Deus e faça tudo aquilo que você desejar. Porque o entendimento de Agostinho é que um homem, uma mulher que ama a Deus, obviamente ele desejará fazer tudo para agradar a Deus, e certamente o que ele fará refletirá o seu amor a Deus, inclusive amar ao próximo. Esse longo parênteses, então, fecho. Paulo está argumentando com os seus leitores, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Por uma questão de tempo, não é possível ir pensando meticulosamente em todas as sentenças aqui do apóstolo Paulo, mas observe que Paulo quer mostrar que a justiça que ele está apresentando para os seus leitores, ela tem um autor. E ele então, Paulo diz: olha, esta justiça é uma justiça que provém de Deus. É o mesmo termo que Paulo vai utilizar, que ele utilizou no versículo 17 do capítulo 1. Versículo 17 do capítulo 1, Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É a mesma expressão que ele está usando para dizer: olha, a justiça de Deus, e eu costumo brincar com a congregação, se eu morrer antes de falar, então eu falo agora. A justiça de Deus que é apresentada no Evangelho é o próprio Cristo. É Jesus Cristo quem é apresentado pelo próprio Deus, e Cristo é a própria justiça. Então Paulo diz: olha, a justiça que provém de Deus. Paulo, com isto, quer mostrar, e mostra, e eu tenho aqui uma pequena anotação, ele mostra que um dos atributos de Deus, nosso Deus é um Deus justo, com esta expressão. Ele mostra uma ação de Deus, quando ele diz que a justiça vem de Deus. Paulo, com isso, mostra que é Deus que vem ao nosso socorro. E para a doutrina da justificação, e para a nossa compreensão, e para a nossa crença, e para a nossa segurança quanto à doutrina da justificação, isso tem que ficar muito claro para nós. Esta ação divina
Ele vem ao nosso socorro. Não sou eu que vou, não sou eu que peço, não sou eu que tomo qualquer iniciativa. A verdade, quando o pastor Paulo e os demais irmãos estiverem expondo mais detalhadamente esta doutrina, novamente, eles vão dizer para vocês que a justificação é uma transação que ocorre fora de nós. Ela nos é imputada, é creditada à nossa conta, mas é uma transação que acontece entre Deus Pai e Deus Filho. E ela é imputada a nós porque o que acontece é: eu entro com o pecado, e o justo juiz, daí encontrarmos a expressão justiça de Deus, o justo juiz, ele entra com a sentença dizendo: ele está inocentado. Não é porque eu não sou pecador, não é porque eu não cometi o pecado, não é porque eu não cometi o erro, mas o justo juiz, ele me inocenta. E veremos mais adiante que isto não é Deus varrendo para debaixo do tapete, Deus deixando de ser justo, Deus deixando de ser santo, mas nós precisamos entender que, à luz do texto que estamos estudando, esta justiça de Deus para mim, para você, ela é gratuita, mas ela tem um preço altíssimo. Porque eu entro com o pecado, Deus entra com a sua justiça, mas alguém paga pelo meu erro, ou alguém pagou para pelo meu erro. E é isto que Paulo está trabalhando nesta porção. De forma que quando Paulo diz, olha, justiça que provém de Deus, Paulo então nos apresenta um atributo divino, que é o nosso Deus, é um Deus justo. Paulo apresenta uma ação divina, ele vem ao nosso socorro, e ai de nós se ele não fizesse isso. E Paulo apresenta também que nesta justiça que provém de Deus, nós temos uma aquisição divina. Ele nos concede, ele nos adquire e ele nos concede um status de justo. Quando ele então diz justiça que provém de Deus, é uma iniciativa salvadora que ele tomou a fim de conceder aos pecadores a condição de justo aos seus olhos. Quando você segue estudando a doutrina da justificação, isso para nós deve promover alegria, segurança, mas também usa essa expressão, para nós deve ser desesperador. Como um Deus puro, como um Deus santo, como um Deus justo, como Deus. E esta é uma pergunta que se faz quando medita na doutrina da justificação: como Deus pode receber pecadores? Como Deus acolhe pecadores? Se Ele é santo, se Ele é puro, se não há nele qualquer vestígio de impureza, diz João, Deus é a luz. 1 João. Como então Ele recebe pecadores? A verdade é que desde o Antigo Testamento a regra é: o culpado é condenado, o inocente ele então é perdoado. Mas o que acontece na doutrina da justificação é: o culpado ele é inocentado. E para não esticar muito, é o inocente que recebe a culpa, porque o Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus, é quem toma sobre si os nossos pecados.
Então Paulo, verso 21, diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Volto a dizer, Paulo não está apresentando algo novo, ele não está inventando, mas ele segue, verso 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Preciso ler as minhas anotações para dividir com vocês. Versículo 22. Ao introduzir o nome de Deus, contudo, ele parece fazê-lo o autor, ou seja, Paulo está fazendo Deus o autor e não meramente o aprovador da justiça anunciada por ele mesmo. Como se dissesse que a mesma emana somente de Deus, ou que sua origem está no céu, mas que nos foi revelada em Jesus Cristo. Então, ao pensarmos sobre este ensino, não estamos, volto a dizer, pensando no ensino que nasceu no coração de Paulo, numa refutação de Paulo, numa exposição de Paulo, mas o que Paulo está fazendo é apresentar a Igreja de Cristo aquilo que na verdade nasce nos céus. E por isso ele diz, versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. E Paulo, com a sua habilidade de dominar a mente de seus leitores e também de fazê-los pensar, ele volta ao ponto e diz: todos pecaram. E eu gostaria de usar uma ilustração agora, que talvez vá lhe ajudar a compreender um pouco mais essa fala do apóstolo Paulo, este ensino do apóstolo Paulo, que todos pecaram. Queria que agora mentalmente a gente usasse a imaginação agora. Imagine uma mina, talvez alguns de vocês já tenham trabalhado em uma mina subterrânea. Há anos atrás, a televisão transmitiu ao vivo o resgate de alguns homens trabalhando a alguns metros de profundidade debaixo da terra. Pois bem, sua imaginação. Há homens e mulheres que estão lá embaixo, estão lá no fundo da mina. Talvez eu e você faça alguma classificação de alguns erros, de alguns pecados, que a gente diga assim, esses são pecados que faz com que a pessoa esteja lá no fundo da mina. Mas agora eu gostaria que na sua imaginação você pensasse que existem também pessoas, homens, que estão no topo da montanha. Então você tem pessoas que na sua imaginação está lá no fundo da mina. Você tem pessoas que está no topo. Diria assim, que são até vistas à distância, está no topo. Mas quando Paulo diz que todos pecaram, eu queria que você entendesse que tanto para quem está no fundo do poço, ou no fundo da mina, quanto que está no topo da montanha, a diferença para tocar nas estrelas permanece a mesma. Tanto para quem está no fundo da mina, quanto para quem está no topo da montanha. E é isso que Paulo diz. Todos pecaram.
todos nós estamos numa mesma condição. É possível que alguns estejam lá no fundo. É possível que alguns estejam no topo da montanha. A capacidade para tocar ou para encostar nas estrelas é igual tanto para quem está lá embaixo quanto para quem está no topo. Todos pecaram. E o apóstolo Paulo, ele insiste com isso para que o entendimento quanto a maneira que Deus nos declare inocente seja varrido qualquer pensamento, qualquer meritocracia. Qualquer meritocracia. Daí, Paulo então, versículo 24, e agora começando a pensar nos minutos finais, Paulo vai nos apresentar aquilo que John Stott vai chamar de a fonte de nossa justificação, a base de nossa justificação e o meio de nossa justificação. A partir do verso 24, repetindo, Paulo vai apresentar aquilo que o doutor John Stott, de forma bem didática, nos disse que esses três versos, 24, 25 e 26, Paulo nos apresenta a fonte de nossa justificação, ele nos apresenta a base de nossa justificação e ele apresenta o meio de nossa justificação. E então, vamos assim chamada a fonte de nossa justificação. Paulo diz assim no versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo utiliza praticamente duas palavras para falar da mesma coisa, mas ele é enfático: gratuitamente por sua graça. Ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo está ressaltando o caráter totalmente imerecido do ato justificador da parte de Deus. O que Paulo está fazendo, mostrando esta fonte de nossa justificação, ele está dizendo, a iniciativa da salvação deve-se do início ao fim a Deus Pai. Olha o verso novamente. Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça. Então, a fonte de nossa justificação, tomando emprestado aqui, Dr. John Stott, é Deus e a sua graça. A fonte de nossa justificação é Deus e a sua graça. Há um escritor que diz assim, a glória do Evangelho de Cristo reside no fato de ser Ele, o Evangelho, Ele, Cristo, o Evangelho da graça gratuita. Repetindo o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A segunda coisa, tomando emprestado o ensino do doutor John Stott, a base de nossa justificação. Olhando o versículo 24 e o verso 25, Paulo nos apresenta três expressões que elas são importantíssimas, fica como dever de casa para todos nós. Quando Paulo fala sobre a base de nossa justificação, versículo 24, ele diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Esta palavra, redenção, é uma palavra que Paulo toma emprestado do mercado de escravos.
o preço que era pago para o resgate de um escravo, para a libertação de um escravo. Então, quando falamos sobre a base de nossa justificação, a base é Cristo e a sua cruz. A obra de Cristo, os feitos de Cristo na cruz. É por isso que Paulo, aos Gálatas, vai dizer: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Olha o versículo então, e gravem esta palavra que Paulo toma emprestado do mercado de escravo, e também Paulo toma emprestado esse termo do Antigo Testamento. O povo de Deus, ele foi redimido, ele foi resgatado, ele foi retirado do Egito. Paulo pensa nisso também. Então, quando ele diz, versículo 24, que somos justificados gratuitamente por sua graça, mais uma vez ele é enfático, mediante a redenção, mediante o resgate que há em Cristo Jesus. E é isto que Marcos vai anunciar. Eu sei que o pastor aqui já expôs também o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10, o versículo 45, nós lemos assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Redenção. Paulo também utiliza uma outra palavra, agora no verso 25 de Romanos 3, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Eu sei que esta palavra, eu não uso ela corriqueiramente, você também não usa ela corriqueiramente, mas este ensino e a definição desta palavra e a aplicação desta palavra à nossa vida, ela é de uma relevância enorme. Porque propiciação é a ideia, o ato de aplacar. Então, é o ato de aplacar a ira divina. Nós precisamos e devemos continuamente compreender que o nosso Deus é bondoso, o nosso Deus é misericordioso, Deus é amor. Mas Deus também, um de seus atributos é a sua ira. E contra o homem, contra o pecado, há sim a ira de Deus. Não há um comungar de Deus com o pecado. Não há um relacionar de Deus, um relacionamento de Deus para homens e mulheres que viraram as costas para Deus, desobedecem deliberadamente a Deus. Voltando a lembrar do apóstolo Paulo, todos se extraviaram, a garganta deles é sepulcro aberto, é duro, é cruel por vezes, talvez num tempo como este, de pandemia, de mortes, de perdas de amigos, talvez em momentos como esse, marcado por igrejas que crescem assustadoramente, numericamente, devido à autoajuda, vai dar tudo certo. Você ser confrontado e ser lembrado que a ira de Deus permanece sobre todos aqueles que não se dobram diante de Deus. E se fosse usar de forma estatística, Packer diz que as Escrituras falam muito mais da ira de Deus do que do amor de Deus. Isso deveria sinalizar para nós que nós não estamos lidando com uma temática de só menos importância. Até mesmo o argumento bíblico, porque nós não amamos a Deus, é justamente isso. Porque achamos que é Deus que está sobre o nosso controle, a soberania é nossa sobre Deus e não de Deus sobre nós.
A regência, o governo está sobre as decisões do homem, a capacidade, a habilidade, o conhecimento, a formação do homem, e não na soberania de Deus. É como se Deus fosse um mero assistente, como se Deus fosse um mero benevolente. Mas quando Paulo nos fala sobre versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, Paulo está dizendo, olha, Deus em Cristo Jesus aplacou a sua ira que estava sobre nós. Vou comprar um amém. Amém? E quando Paulo utiliza essa expressão propiciação, ele não está dizendo que só Deus aplacou a sua ira que estava sobre nós, mas que Deus tornou-se propício a nós. Será útil lembrarmos a oração daquele publicano que bate no peito, baixa a cabeça e pede: sê propício a mim, pecador. Esta palavra é extremamente importante, relevante para nós. Por último, dentro do que estou dizendo, esta base de nossa justificação, que é Cristo e a sua cruz, Paulo, no versículo 26, nos apresenta uma outra palavra para dizer assim, tendo em vista a manifestação. Esta palavra manifestação, ela também é a palavra demonstração. Deus então torna público, Deus manifesta. E Paulo diz assim, verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Deus demonstra, Deus torna público a sua justiça. Faz isto em seu Filho. Faz isto na obra de seu Filho. 3 palavras significantes para nós entendermos a base de nossa justificação: redenção, propiciação e manifestação ou demonstração. E finalmente, para encerrarmos, Paulo apresenta o meio pelo qual nós somos justificados. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O meio de nossa justificação, a fé. 3 coisas recorremos. Nós temos a fonte de nossa justificação, Deus e a sua graça. Nós temos a base de nossa justificação, Cristo e a sua cruz. E temos o meio de nossa justificação, a fé. E antes de terminar, tenha cuidado para você não achar que é a sua fé, ou seja, a fé na sua fé. Nunca será demais eu e você lembrarmos que a fé que nós temos, a fé salvadora, Paulo vai dizer, ela é um dom de Deus. A justificação é somente pela fé, somente em Cristo, somente através da fé. Não existe mérito na fé. O valor da fé não reside nela mesma, mas inteira e exclusivamente em seu objeto, a saber, Jesus Cristo e este crucificado. Então, eu chamo vocês outra vez a tentarem usar a imaginação. Usei a questão da mina e o topo da montanha. Use a imaginação agora de um abismo. Pense naquele abismo, aquele abismo intransponível,
amedrontador. Use a sua imaginação. Talvez você vá pensar em penhascos, enfim. Quero ler uma frase para vocês. Parar na beira do abismo, atingir o ápice do desespero por jamais conseguir atravessar. Esta é a indispensável antecâmara da fé. Pare na beira do abismo, veja a maneira que você não consegue transpor este abismo, não consegue passar esse abismo. Isto é chamado a antecâmara da fé, é o meio da justificação. Então, duas breves aplicações. Despoje-se totalmente de seus méritos. Quem você é, aonde você nasceu, os problemas que você tem, por que Deus devia amar você. Despoje-se, abandone totalmente os seus méritos. Quanto tempo você tem de igreja? A cruz deveria ser bastante para quebrantar o mais duro e derreter o mais insensível coração. Segunda e última aplicação. Viva e reflita uma vida de um homem ou mulher que sabe que é justificado. Alguém escreveu assim: só nos resta maravilhar-nos diante da sabedoria, santidade, amor e misericórdia de Deus e prostrar-nos diante dele em adoração, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O mérito é dele, a glória é dele, o louvor é para ele. E nós caminhamos seguros, inocentados, porque ele aplacou a sua ira em seu Filho, para que eu e você fôssemos declarados inocentes. Deus os abençoe.